Boa noite, eu me chamo Geraldo e o que presenciei é algo que acredito que ninguém mais presenciou. Já sou velho e trabalho em cemitérios há mais de 30 anos. Já ouvi muitos boatos e histórias de meus colegas de profissão, mas o que aconteceu aquele dia foi bizarro. Era uma noite bem quente de verão e a hora de ir embora já se aproximava. Eu estava terminando de limpar algumas lápides quando uma sensação estranha dominou o local. Um arrepio percorreu minha espinha e um calafrio cortou o ar noturno. Eu senti que havia algo errado. Olhei ao redor, tentando identificar a fonte daquela sensação, quando meus olhos se depararam com algo medonho. Era uma adolescente, de longos cabelos castanho escuros, que carregava no lado esquerdo de seu rosto um ferimento tão violento que cobria seu olho e parte de sua bochecha. Descobri que aquilo seria apenas o começo quando, descendo meu olhar, percebi que o ferimento se estendia por todo o seu corpo. Ela não tinha nem o braço, nem a perna esquerda, e uma grande mancha vermelha de sangue tomava todo o seu vestido naquela área. Tentei não deixar meu medo transparecer e me aproximei cautelosamente. A jovem então olhou para mim com seu único olho, triste e suplicante. Ela então começou a entonar palavras suaves que pareciam de outro mundo que ecoavam pelo vento ao meu redor. "Aonde está Daniela?" ela perguntou, e sem esperar por resposta prosseguiu. "Eu não consigo descansar. Minha irmã e eu nascemos em um único corpo, mas uma cirurgia de separação de corpos tirou nossas vidas. Eu preciso dela, ela precisa de mim. Eu sinto que ela está por perto, mas não consigo encontrá-la." Eu estava perplexo e comovido por aquela história, mas ao mesmo tempo estava apavorado por estar diante de alguém que já havia morrido. Um chamado do dever me tocou. Afinal, como coveiro, era minha responsabilidade cuidar dos que descansavam ali, mesmo que fossem almas atormentadas. "Se ela estiver nesse cemitério, eu irei encontrá-la", respondi, tentando parecer corajoso. O espírito da jovem adolescente sorriu levianamente, um sorriso que misturava tristeza e gratidão. Decidido a ajudá-la, percorri por todo o cemitério em busca de alguma Daniela que pudesse ter aquela faixa de idade. Encontrei algumas, mas as inscrições naquela lápide em específico me deram a certeza de que havia encontrado a irmã daquele espírito. Com um pesar no coração, comecei a cavar e cavar. A terra estava úmida e fria sob meus dedos, e conforme eu cavava mais fundo, a ansiedade aumentava. Após algumas horas de trabalho árduo, finalmente cheguei ao caixão, e criando uma coragem que nunca tive antes, o abri. Encontrei os poucos restos mortais de Daniela e delicadamente retirei os ossos. Foi quando, para meu espanto, ouvi uma voz em minha cabeça. "Para onde está me levando?" Assustado, larguei os ossos no chão. Senti como se seus próprios restos conversassem comigo. Mas eu tinha feito uma promessa, e engolindo o medo e a estranheza daquilo tudo, mantive Daniela em meus braços e segui o caminho até o túmulo de sua irmã. Durante o percurso, ela me contava do quanto sentia a falta de sua irmã Gabriela, e apesar de ter visto a aparição de uma jovem morta e ouvir as vozes de sua irmã gêmea em minha cabeça, o que mais me assustava era a história que Daniela me contava. Elas não compactuavam com a cirurgia, pois além de não querer se separar, elas temiam a morte. Chegando ao túmulo de Gabriela, coloquei cuidadosamente os ossos no chão e comecei mais uma vez a cavar. Enquanto eu suava naquela tarefa, a jovem agradeceu com um olhar de alívio e gratidão. Quando terminei o serviço e estava prestes a unir as duas no mesmo caixão, ela se aproximou dos ossos de sua irmã e, num gesto gentil, os abraçou, soltando-os em seguida e olhando para mim, esperando que eu concluísse o trabalho. Não posso negar que estava aflito com tudo aquilo, mas fiquei comovido quando, ao jogar os ossos de Daniela no caixão, vi uma bizarra, mas confortante cena. As feridas que tomavam parte de todo o lado esquerdo do corpo de Gabriela cicatrizavam diante de meus olhos, e aquele sorriso grato que ela carregava vinha agora das duas irmãs,
unidas novamente e agradecidas pelo meu feito. E então as gêmeas siamesas desapareceram lentamente na névoa da madrugada como se estivessem se dissolvendo no ar. Suas expressões eram de paz e alegria, finalmente juntas para sempre. Eu fiquei ali parado, olhando para o lugar onde elas estavam, e então percebi que a sensação de opressão e tristeza que pairava sobre o cemitério havia desaparecido. O cemitério estava em silêncio, e eu sabia que as almas das gêmeas siamesas finalmente haviam encontrado a paz que tanto ansiavam. Permaneci ali até o amanhecer, refletindo sobre a experiência que tinha acabado de viver. E naquela noite percebi que ser um coveiro significa estar entre a linha tênue que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, pois nem todos que ali estavam haviam encontrado o descanso eterno. Boa noite, eu me chamo Davi e minha história aconteceu em uma pequena cidade rural localizada a mais de 200 quilômetros de Rio Branco, no Acre, e ficava aninhada nas colinas verdes do interior. Fui criado na capital, mas quando meus pais morreram e herdei uma antiga casa de fazenda no campo, decidi que era hora de uma mudança. Deixei para trás a vida agitada na cidade grande e me mudei para lá, ansioso por uma vida mais tranquila, simples e mais ligada à natureza. A casa era uma construção imponente de madeira, uma grande varanda e janelas que rangiam ao menor sopro de vento. Era encantadora, mas havia algo nela que me fazia sentir que eu não estava completamente sozinho. No entanto, imaginei que esse sentimento se dava à solidão inicial da mudança e à sensação de que a casa estava cheia de memórias. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Eu ocupava minha mente com a jardinagem e a restauração da casa, e a paz do campo era revigorante. Mas à medida que as noites passavam, comecei a ouvir sons estranhos. Passos abafados ecoavam pelos corredores vazios durante a noite, e as portas rangiam como se alguém estivesse tentando abri-las. Uma noite acordei com um frio intenso e um suspiro sussurrante que vinha do canto de meu quarto. Meus olhos se arregalaram quando vi uma figura pálida e translúcida de uma mulher vestida com roupas antigas. Ela estava olhando para mim, com olhos vazios e tristes. Gritei, e quando acendi a luz, a figura desapareceu instantaneamente. A partir daquele momento, a sensação de que não estava sozinho na casa se intensificou. A mulher fantasmagórica aparecia com frequência, sempre no mesmo canto do quarto, me observando com seus olhos vazios. Mesmo com muito medo, tentei ignorar sua presença, mas era impossível negar a realidade sobrenatural que havia invadido minha vida. Decidi procurar ajuda. Consultei médicos, psicólogos e até mesmo ocultistas, mas ninguém conseguia explicar a presença daquela mulher. Um dos especialistas em ocultismo sugeriu que eu investigasse a história da casa na esperança de encontrar pistas sobre quem ela poderia ser. Com a ajuda de arquivos históricos locais, visitas à biblioteca da cidade e questionando os moradores da região, acabei descobrindo depois de algumas semanas que aquela casa, no passado, era habitada por uma grande família imigrante da Europa. A mulher que eu via era, aparentemente, segundo a descrição, uma parente distante chamada Isabela, que morreu inexplicavelmente durante uma festa de Natal. Sua morte era um mistério, e ela parecia ser o centro da atividade sobrenatural que eu estava vivenciando. Decidido a descobrir a verdade, comecei a investigar mais a fundo a história daquela família e os antigos costumes natalinos da Itália, país de onde vieram. Jornais velhos, livros, diários e até a internet foram minhas ferramentas de busca. Nada de tão anormal no Natal italiano a princípio, mas uma informação peculiar me chamou a atenção quando encontrei um pedaço de papel já amarelado pelo tempo preso embaixo do armário da sala. Aparentemente, alguém da família não queria o bem de Isabela, e aquilo me fez perceber que sua morte talvez houvesse explicação, mas que estava ofuscada pelas sombras do tempo. À medida que minhas investigações avançavam, os eventos sobrenaturais na casa se tornavam cada vez mais frequentes e violentos. Os quadros pendurados nas paredes se moviam sozinhos, objetos flutuavam no ar, e os sons das vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores. Parecia que a verdade sobre a morte de Isabela estava emergindo conforme eu me aprofundava na história. Decidi revirar aquela casa de cabeça para baixo,
cavando, quebrando paredes, procurando por fundos falsos. E após alguns meses, finalmente consegui reunir os fragmentos de um diário que datava de 1913, aonde uma das primas de Isabela detalhava diversas ideias sobre como se livrar dela. As palavras apagadas e desbotadas pelo tempo revelavam que Isabela havia se casado com o homem porque Antonieta, a perversa prima que desejava seu mal, tinha se apaixonado, e seu terrível plano consistia em envenená-la durante a noite de Natal. Eu carregava agora comigo a prova definitiva de uma crueldade, de uma injustiça, e sentia uma compulsiva vontade de ajudar Isabela. Mas quem iria pagar por aquilo se já estavam todos mortos? Eu não conseguiria viver com a culpa de compactuar com aquilo, mas eu não tinha o que fazer, e me encontrar com Isabela todas as noites acentuava a minha dor. E foi assim que me despedi daquela casa, com uma profunda dor no coração, pois eu sabia que ela vagaria naquela casa para sempre, em busca de uma paz que jamais encontraria. Boa noite, me chamo Osvaldo, e até um tempo atrás eu acreditava que certas coisas eram tão grotescas, violentas e desumanas que só se viam em filmes. Até o dia em que desviei meu caminho da estrada e descobri que a maldade humana não tem limites. Tudo começou em uma noite quente e sufocante, e eu viajava por uma estrada deserta enquanto conduzia meu caminhão pela escuridão. Gotas de suor escorriam pelo meu rosto e empapavam minha camisa. O rádio estava fora do ar há horas, e o monótono ronco do motor era a única coisa que me acompanhava naquela solidão. Eu tinha um carregamento de madeiras para entregar a um fazendeiro em uma cidade distante, mas a estrada estendia-se interminável diante de mim, como uma faixa negra que parecia não ter fim. Foi então que o vi, um vulto encurvado e frágil à beira da estrada. Era um idoso, vestindo roupas gastas e fazendo sinal de carona. A princípio pensei em ignorar e seguir viagem sozinho, mas a tristeza e o cansaço refletidos em seu rosto me tocaram, e com dó parei o caminhão e abri a porta para que ele entrasse. Ele se ajeitou no banco, agradecendo com um olhar gentil, mas seus olhos transmitiam um mistério profundo. Ele não disse uma palavra desde que entrou, e seu silêncio era como uma sombra que pairava no interior do veículo. A solidão que eu sentia parecia desaparecer na presença dele. "Para onde está indo, senhor?" perguntei, tentando quebrar o desconfortável silêncio. Ele olhou para mim com olhos cansados e sorriu, um sorriso que não combinava com seu olhar, e respondeu: "Apenas continue dirigindo, meu amigo." Respeitei seu desejo e mantive o caminhão na estrada enquanto a noite abafada persistia. Horas se passaram com um idoso olhando fixamente para a escuridão lá fora, e conforme a noite avançava, eu me sentia cada vez mais inquieto com sua presença misteriosa. Então o idoso quebrou o silêncio, sua voz leve e mais determinada. "Aqui, faça um desvio", pediu ele, apontando para a área de terra que se estendia à direita da estrada principal. Eu hesitei, dividindo minha atenção entre a estrada, o velho e o local para onde ele apontava. "Por quê?" perguntei, minha voz cheia de apreensão e desconfiança. O idoso olhou para mim com um olhar intenso, seus olhos brilhando como brasas. "Há algo que quero te mostrar", disse ele. "Algo que você nunca mais vai se esquecer." Fiquei arrepiado de medo e mantive meu caminho, decidido a continuar seguindo reto. E então o velho se lançou contra mim, tentando tomar o controle do volante. Continuei a questionar e comecei a discutir com ele, mas com medo de machucá-lo, não fui firme na disputa e ele conseguiu guiar o caminhão para onde desejava. O velho parecia descontrolado e tive medo de ele até mesmo infartar. E assim, acabei cedendo e dirigindo pelo caminho que ele tinha sugerido, mas resmungando sobre como ele estava louco. Em poucos minutos, a escuridão ao nosso redor parecia crescer, e uma sensação de inquietação se instalou em meu peito. O que o idoso queria me mostrar naquele lugar isolado?
A resposta permanecia envolta em mistério, e eu me encontrava em uma jornada para o desconhecido, com o calor sufocante da noite como testemunha silenciosa do que me aguardava. Conduzi o caminhão trepidando naquele caminho irregular de terra e pedra, a escuridão ao redor ficando cada vez mais densa à medida que nos aprofundávamos. O ar estava repleto de tensão e angústia, e eu sentia um nó no estômago enquanto tentava entender o motivo do desvio sinistro que o idoso havia sugerido. Depois de muito tempo, finalmente chegamos a um lugar onde o solo parecia mais macio e plano, e uma série de pequenas cruzes de madeira delineavam um caminho sombrio. O idoso pediu que eu parasse o caminhão e o seguisse. Relutantemente saí do veículo, e o silêncio permanecia, quebrado apenas por minha respiração ofegante. Segui o idoso pelo caminho mórbido guiado pelas cruzes, meu coração acelerado e meus passos lentos. Enquanto nos aproximávamos, vislumbrei algo terrível. As flores mortas que repousavam sobre punhados elevados de terra asseguraram que eu estava diante de um cemitério clandestino, onde várias cruzes improvisadas de madeira, ainda maiores do que aquelas que marcavam o caminho até ali, se erguiam na terra escura. "Este é o lugar", disse o idoso, seu olhar fixo nas cruzes. "Aqui é onde eles repousam." Eu estava perplexo e apavorado, mas antes que eu pudesse responder, o velho simplesmente desapareceu diante de meus olhos. Olhei ao redor em pânico, tentando entender o que estava acontecendo, mas ele havia se dissolvido no ar quente, como se o senhor para quem eu dei carona tivesse sido apenas uma miragem. Fiquei sozinho naquele cemitério sinistro, cercado pelas cruzes de madeira e por aquele ar fúnebre. A sensação de horror e confusão me dominou conforme eu tentava entender o que tinha acabado de acontecer. No fundo, eu sentia que havia algo errado com aquele cemitério, talvez pela urgência e seriedade que o idoso demonstrava, ou por sua localização tão afastada e escondida. O medo me impulsionou a retornar ao caminhão e a voltar para a estrada principal, deixando para trás aquele medonho cemitério. O que eu havia testemunhado naquela noite era inexplicável e perturbador, algo que nunca poderia esquecer, exatamente como o velho havia me dito. Alguns dias se passaram e eu tentava esquecer aquela história, mas alguma coisa dentro de mim me instigava a compartilhar minha descoberta com as autoridades. E foi assim que liguei para a polícia, afirmando que existia um estranho cemitério clandestino desviando-se para a direita naquela determinada altura daquela determinada estrada. Algumas semanas mais tarde recebi uma ligação deles. Eles agradeceram por minha ajuda na resolução de vários casos de desaparecimento que aconteceram na região há mais de 20 anos atrás e que nunca foram solucionados. Graças àquele meu encontro com o velho, descobriram que aquele era o local onde um assassino em série enterrava suas vítimas. O homem já havia morrido, dentro da prisão, aonde respondeu por outros crimes, mas ao menos agora as famílias das vítimas poderiam descansar com a conclusão daqueles casos. Mesmo tendo ajudado a concluir a história daqueles crimes hediondos, ainda me lembro do semblante daquele senhor, e me dá arrepios só de pensar que, ao invés de ser o espírito de mais uma das vítimas, ele poderia ser a alma penada do próprio assassino, vagando por aí em busca de alguém que pudesse dar fim ao seu legado hediondo. Já sou um velho veterano de guerra. Me chamo Cláudio e trabalho em redes de hospitais há mais de 35 anos. Sempre fui cético, um homem da ciência, e sempre duvidei do sobrenatural. Por esse motivo, eu não estava preparado para o que me aguardava naquela noite. Naquela época, eu trabalhava há poucos meses em uma clínica de pequeno porte. E aquela era mais uma noite de trabalho que já se estendia até a madrugada. Era uma rotina cansativa e solitária, mas eu já estava acostumado.
Como médico, eu estava habituado a atender vários pacientes durante o dia, mas as noites em que eu trabalhava eram reservadas para o silêncio e a solidão, a menos que uma emergência surgisse. Por esse motivo, quando um senhor idoso apareceu à porta de minha sala durante uma noite particularmente fria, eu fiquei surpreso. Ele me olhou com seus olhos cansados, seu rosto enrugado e seus cabelos brancos, e sua voz tremia enquanto me perguntava: "Eu estou procurando Dona Amélia dos Santos. Você a viu por aqui?" Eu estranhei a pergunta, pois não lembrava de ter tido uma paciente com esse nome nos 4 meses que estava ali. Na verdade, eu não conhecia nenhuma Dona Amélia dos Santos. Não que eu me recordasse. Olhei para ele, confuso, e respondi: "Eu não tenho nenhuma paciente com esse nome. Tem certeza de que está no lugar certo?" O homem não conseguia esconder seu desapontamento, e sua expressão revelou um misto de surpresa e rejeição ao ouvir minha resposta. Ele exclamou: "Tenho certeza de que ela está aqui. Eu que a trouxe para cá." Eu não soube como responder a isso. O homem continuou a insistir que Dona Amélia estava na clínica e que ele precisava vê-la. Naquela noite eu o deixei entrar e vasculhamos todos os quartos, corredores e salas de espera para provar para ele que não havia nenhuma Amélia dos Santos lá. Eu estava começando a ficar desconfortável com a insistência do homem, e as horas agora se passavam lentamente. Porém, ele não desistiu. Voltou na noite seguinte, e na seguinte, sempre durante a noite e madrugada, quando eu estava sozinho. Cada vez que ele vinha, eu repetia que Dona Amélia não estava na clínica e começava a ficar irritado com a situação. Eu não conseguia entender por que ele continuava voltando, esperando por uma paciente que eu estava certo de que nunca esteve ali. Finalmente, após vários dias de insistência, eu estava cansado demais para continuar com aquilo. O homem apareceu como de costume, seu olhar triste e sua voz trêmula. Dessa vez, não consegui conter a minha frustração e tentei dar um fim naquilo. "Olhe, senhor, eu já disse a você várias vezes que Dona Amélia não está aqui. Não sei o que mais você quer de mim, mas ela não está nessa clínica." O homem abaixou a cabeça, parecendo derrotado, como se um fardo invisível pesasse sobre seus ombros. Sua voz, quase soluçante, escapou em um sussurro repleto de angústia e determinação. "Eu não posso simplesmente ir embora sem ter a certeza de que a Amélia está bem." Seu olhar fixou-se nos meus olhos, buscando desesperadamente um vestígio de compreensão. Sua resposta me deixou perplexo e perturbado. Quem era Dona Amélia e por que essa busca incansável? Eu não conseguia entender. Aquela noite, enquanto eu tentava me concentrar em meu trabalho, a aparição daquele velho me atormentou. O medo e a inquietação cresceram dentro de mim. Ele parecia desesperado e triste, e ao mesmo tempo havia algo inquietante em sua presença. O semblante que seu rosto carregava quando fui duro com ele acabou me comovendo. Decidi então procurar nos registros antigos por pacientes dos últimos anos, na esperança de encontrar alguma pista sobre alguma Dona Amélia dos Santos, se ela realmente esteve lá ou se o velho estava maluco. E após várias horas pesquisando, descobri algo que me deixou em estado de choque. Amélia dos Santos, 87 anos, havia sido internada ali há cerca de 5 anos atrás por seu marido Agenor. Ela tinha lutado contra uma doença grave, mas, apesar de todos os esforços de nossa equipe, não sobreviveu. Ela faleceu ali, naquela clínica. Com o coração apertado, eu finalmente parecia entender. O senhor idoso que me visitava noite após noite não estava louco. Ele era seu Agenor, marido de Dona Amélia. Mas se ele mesmo a internou ali, como ele não sabia que ela já havia partido há quase 5 anos atrás?
Mesmo sem resposta para essa pergunta, eu senti pena do pobre velho e me comovi com sua situação. Ele estava ali, todas as noites, querendo saber do paradeiro e do estado de sua esposa, e me partiria o coração deixá-lo continuar vivendo aquela rotina angustiante. Senti muita culpa pelo modo como falei com ele. Eu havia sido rude e insensível, sem entender o sofrimento que ele carregava. Na noite seguinte, quando ele apareceu novamente, decidi contar a verdade sobre o destino de Dona Amélia. Eu não podia fazer muito por ela, mas pelo menos podia ajudar o velho a encontrar a paz. Expliquei a ele o que aconteceu com sua esposa e pedi perdão por minha grosseria e falta de compreensão. Tomado por lágrimas, o velho caiu de joelhos ao chão em um pranto incessante no corredor, bem à frente de minha sala. Tentei confortá-lo com palavras, mas obviamente não consegui aliviar sua dor. Então decidi pegar um copo d'água para ele adentrando minha sala. Foi menos de 1 minuto que se passou quando retomei meu olhar para a porta e não vi mais seu Agenor. Ué, aonde raios ele foi? Pensei. Procurei por ele em toda a clínica, mas mesmo após uma busca intensa não o encontrei. 2 dias se passaram e seu Agenor não havia mais retornado. Fiquei tranquilo e em paz, acreditando que, apesar de doloroso, ao menos o idoso viraria aquela página trágica de sua vida e seguiria com ela. Mas por algum motivo eu ainda estava encucado, como se nem todas as peças tivessem se encaixado. Eu queria saber por que ele ainda retornava ao hospital em busca de sua esposa se, de acordo com o que ele disse, foi ele que a trouxe até ali. Um estalo veio em minha cabeça e decidi verificar mais uma vez os registros. Eu estava decidido a passar toda aquela noite procurando entre os documentos por algum Agenor que tivesse uma idade avançada, mas não demorei nem metade do tempo que gastei para encontrar a Dona Amélia. Guardei aqueles papéis e na hora de ir embora os mostrei a alguns colegas de profissão que trabalhavam ali na parte da manhã e os perguntei sobre aquele senhor. Foi assim que descobri que há 7 meses atrás, Agenor dos Santos, de 89 anos, havia sido internado ali, na mesma clínica onde sua esposa havia falecido. Em seus últimos dias de vida, ele vagava pelos corredores perguntando aos enfermeiros e médicos aonde estava Amélia dos Santos. Ele havia morrido devido a uma infecção urinária, mas seu quadro incluía um estágio avançado de Alzheimer. A aceitação de descobrir que o que eu havia visto era alguém que já havia partido abalou toda a minha percepção sobre o mundo. Me encontrei desolado ao perceber que existia algo além da ciência. Algo que nem todos somos capazes de enxergar. Meu nome é Roberto, e o que irei relatar agora serve mais como um aviso do que qualquer outra coisa. Um lembrete de que mesmo que você seja a única pessoa dentro de um cemitério, você nunca estará sozinho. Tudo aconteceu em uma noite escura e chuvosa de primavera enquanto eu cumpria meu turno em uma segunda-feira. A chuva caía em um ritmo constante, criando uma sinistra sinfonia de gotas que ecoava entre as lápides. Enquanto eu cavava uma sepultura, fui tomado subitamente por um calafrio inesperado. Uma sombra movendo-se entre as árvores chamou minha atenção. Pensei que talvez fosse um gato ou algum animal noturno, mas à medida que me aproximava, percebi que era uma figura humana, vestida de vermelho dos pés à cabeça com um capuz que ocultava seu rosto. A figura não se movia, nem fazia nenhum som. Apenas permanecia parada me observando. Eu a chamei, mas ela apenas permaneceu estática sem emitir nenhum ruído de volta. O silêncio logo se tornou opressivo e a sensação de que algo estava errado não me deixou. Decidi me afastar da figura misteriosa e continuar meu trabalho. No entanto,
À medida que a noite avançava, eu podia sentir seus olhos invisíveis sobre mim, como se estivessem perfurando minha alma. Uma sensação de pavor crescente me envolveu, como se eu tivesse a certeza de que ela ainda estava me observando enquanto eu trabalhava. Quando finalmente terminei de cavar a sepultura, me virei para ver se a figura ainda estava lá, mas ela havia desaparecido. O alívio momentâneo foi substituído por um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. Conforme eu me preparava para sair do cemitério, um estranho murmúrio enchia o ar. Sons inumanos e distorcidos, como se vozes do além se fundissem em um coro macabro. Eu não conseguia identificar a fonte desses sons, mas eles pareciam se mover ao meu redor, fechando-se como um enigma sombrio. Em um ato de desespero, corri em direção ao portão do cemitério, mas o som perverso continuou a me perseguir. À medida que eu saía do cemitério, uma última olhada para trás revelou uma visão aterradora. A figura misteriosa, agora sem um capuz, estava parada no meio das sepulturas, olhando diretamente para mim com olhos penetrantes e um sorriso nefasto. Desde aquela noite, não posso negar que meu trabalho como coveiro se tornou ainda mais tenebroso. Os murmúrios e sussurros misteriosos que ouvi continuam ecoando em minha mente como um mistério não resolvido. A figura enigmática desapareceu, mas sua presença apavorante ficou cravejada em minha memória. Agora, ao realizar meu trabalho noturno no cemitério, luto contra a sensação constante de que algo está me observando das sombras. O medo se tornou meu companheiro perpétuo, e cada turno de trabalho se transformou em uma experiência aterrorizante. Eu continuo a cumprir minha obrigação de coveiro durante a noite, enfrentando o desconhecido e as memórias daquela noite assustadora. O cemitério é um lugar de mistérios profundos, aonde o sobrenatural e o inexplicável se entrelaçam em uma teia de terror. Boa noite, eu me chamo Otávio e o que vi naquele quarto de hotel é algo que eu jamais esperava ver na minha vida. Já passei dos 40 e sempre trabalhei na estrada, mas depois daquele evento, nunca mais tive coragem de dormir fora de meu carro nas noites em que eu estava a trabalho. Era uma noite fria de inverno e, exausto após dirigir por 8 horas, tudo o que eu queria era um teto para dormir. O hotel à beira da rua parecia ser a resposta para minha busca. Seu exterior modesto não transmitia sinais de extravagância, mas eu estava disposto a aceitar qualquer lugar que oferecesse uma cama confortável. Ao entrar no saguão do hotel, sua atmosfera silenciosa me engoliu. Não havia uma viva alma ali, como se todo o prédio aguardasse pacientemente há semanas por uma visita que não vinha. Tentei chamar a atenção, bati palmas, toquei o sino diversas vezes. Nada. Sufocado por todo aquele vazio e quietude e tomado pelo cansaço, peguei uma chave pendurada qualquer e deixei algumas notas sobre o balcão. Subi as escadas em direção ao meu quarto, esperando encontrar algum consolo para minha exaustão. A porta se abriu para um espaço modesto, mas a promessa de descanso me acolheu. Me deitei na cama, deixando que o esgotamento tomasse conta de mim. No entanto, o repouso foi breve. Batidas interromperam minha tranquilidade, ecoando pela porta do quarto. Na primeira vez, acreditando que pudesse ser algum funcionário do hotel vindo me repreender por minha atitude, abri, mas não havia ninguém em todo o corredor. Quando meu sono foi interrompido pela segunda vez, me levantei e fui até a porta mais uma vez, mas novamente meus olhos encontraram apenas uma vastidão de silêncio e vazio. Indignado por achar que alguém estivesse tentando me pregar uma peça ou atazanar meu sossego, procurei pelos corredores de todo o andar na esperança de encontrar o engraçadinho, mas não ouvi um ruído sequer, nem de dentro dos quartos, que pudesse denunciar sua presença. Mesmo furioso, voltei a me deitar, mas pouco tempo depois fui acordado de novo. Dessa vez decidi ignorar,
mas as batidas persistiram. Forcei o travesseiro contra minha cabeça a fim de abafar aquele som irritante. Foi quando repentinamente elas se acentuaram, se tornando mais aceleradas, altas e fortes. Um súbito pavor se instalou em todo o meu ser ao perceber que as batidas não pareciam vir da porta, mas de algum lugar bem mais próximo. Dei uma breve olhada ao redor do quarto, mas não havia nada. Então me levantei e, para minha surpresa, o barulho cessou bruscamente. Fiquei aliviado por alguns segundos, mas por precaução e curiosidade, abaixei e olhei debaixo da cama. O que meus olhos fitaram foi a terrível visão de uma figura tão grotesca que é impossível de ser descrita com palavras, e se contado, o cérebro humano seria incapaz de conceber, como se ela cortasse tanto sua sanidade quanto a própria realidade. Quando sua sinistra boca descomunal emitiu um grito ensurdecedor e cacofônico em minha direção, não pensei duas vezes e saí o mais rápido que podia dali, capengando e derrubando tudo o que havia pela minha frente sem nem pegar minhas coisas. Corri até o carro e dei graças a Deus por sempre carregar as chaves no bolso quando dormia fora. O metal frio sob mim proporcionou uma pequena sensação de segurança enquanto eu tentava compreender a natureza daquilo que tinha testemunhado. Conforme eu dirigia desesperado, a estrada se estendia à minha frente, levando-me para bem longe daquele hotel sinistro. A cada quilômetro que eu percorria, tudo ia ficando mais claro. Finalmente me dei conta de que eu estava dormindo sobre a cama de alguém que estava tentando me expulsar, pois havia chegado àquele quarto antes de mim. O intruso daquela história era eu.